E aí pessoal, quem fala é o André. Hoje eu trago para vocês um vídeo rápido, relativamente simples, mas muito importante para os próximos vídeos que eu quero trazer para o canal. Seguinte, eu tô aqui com o nosso gatito, o nosso i9 de 11ª geração, aquele kit de amostra de engenharia que todo mundo já conhece, tem vídeo a rodo na internet, e inclusive no canal, onde eu já peguei ele aqui e já coloquei ele trabalhando estável a 4.8 GHz. O problema é que a temperatura dele continua muito alta. Então o que eu fiz? Eu diminuí, eu estou trabalhando com ele a 4.5, 4.6 GHz, para poder ele não ter muito thermothrottling, né? Não diminuir o desempenho dele por conta da temperatura. Qual que é a ideia? Eu quero trazer para vocês ele trabalhando a 4.8 GHz, talvez até 4.9 GHz, estável e com a temperatura controlada. Então para isso eu tenho que fazer algumas coisas nesse computador, e um dos primeiros passos é justamente trocar a pasta térmica. Por isso que eu vou trazer para vocês hoje um videozinho com essa pasta aqui, a CT-G9. Essa pasta ela tem um preço intermediário, não é das mais caras, mas também não é barata, mas ela tem aqui um desempenho de 13.5 watts por metro Kelvin. Me pergunta muito da matemática. Eu sei te dizer que quanto maior esse número, melhor a dissipação da pasta. Então o primeiro passo vai ser testar se essa pasta realmente é boa. Para isso eu vou usar esse mesmo cooler que está aqui, de 3 fãs, mas de 9 mm, para poder testar se ela realmente é boa ou não. Próximo passo, eu vou colocar a pasta também debaixo do die, direto ali em cima do processador, para diminuir um pouquinho mais a temperatura. Depois eu troco esse cooler e vou fazendo parte por parte, para poder ter uma visão mais científica, sabendo o que cada item provoca, o que cada item reduz ali de temperatura. Para. E aí pessoal, aqui quem fala é o André do Futuro. Tô aqui para avisar vocês que deu merda, tá? Um procedimento bem simples, teve complicações, como sempre. E essa história aí de procedimento científico, né, parte por parte, né? Esquece isso. Tive que descartar essa parte aí. E eu explico mais pra vocês na sequência. Então, se gostar do conteúdo e ver eu me lascando, não esquece de se inscrever no like, ativar o comentário, compartilhar o sininho e roda a vinheta. Oh shit, here we go again. Bom, então vamos lá, o que aconteceu? Eu já tinha feito um benchmark com a pasta MX5 e o cooler da Trick de 10 minutos, onde a temperatura máxima foi de 82 graus e um teste de estresse FPU, que é mais pesado, também pelo AIDA, ele durou ali 1 minuto, quase que exato 1 minuto e 1, para dar o throttling, né? O overheating, ele superaquecer e diminuir a velocidade ali do processador. Então, com 1 minuto ele deu isso daí. Então eu tinha essas referências. Quando eu troquei para a pasta CT-G9, eu fiz o teste de estresse CPU, que é mais tranquilo, e já no estresse CPU, em menos de 1 minuto, coisa de 20 segundos, ele já estava mais de 80 graus, quase 90 graus. Ali eu já vi que tinha dado merda em alguma coisa ali e eu não estava entendendo. Cheguei até a pensar que a pasta que eu comprei era falsificada e tudo mais. Agora eu já não tenho certeza, para falar a verdade, mas eu acho que ela é a original. Enfim, no teste de estresse CPU, que é o mais fraco, já começou a dar overheating, né? Já começou a superaquecer e dar throttling. Então no teste que a pasta, na teoria, era um pouco pior, se saiu relativamente mediano, bem, essa daí já não aguentou. E no teste de estresse FPU, que é mais pesado, em coisa de 2, 3 segundos, ele já dava o overheat, já superaquecia, eu já parei o teste, já falei, deu merda. Reapliquei a pasta, coloquei com mais pasta, coloquei com menos pasta, fiz outro teste, coloquei uma outra pasta que na teoria era para ser mais vagabunda. Tudo que eu fazia só piorava. Então, quando eu coloquei mais pasta, ficou estável, mas quando eu tirei pasta, piorou. Coloquei mais pasta de novo, ficou pior. Então eu não estava entendendo o que estava acontecendo. No final eu tive que tirar o IHS, né, aquela partezinha ali que fica em contato com o cooler,
para ver o que estava acontecendo. Já de madrugada eu já estava, vamos dizer, bravo. Acabei não tirando foto, mas ali eu tinha uma suspeita que a pasta térmica que fica entre o processador de fato e o HS, que tem uma pasta ali também, eu tinha uma suspeita que essa pasta aqui precisava ser trocada. Eu já tinha ideia de no outro vídeo trocar essa pasta, mas era para ser um processo um por um. Acabei não filmando essa outra parte, que eu fiz a troca dessa pasta também de baixo. Qual que é a minha teoria? Como fica ali um sanduíche, né, ali do IHS com o processador, tem uma pasta térmica aqui no meio, e o cooler já estava aqui, desde o primeiro momento que eu montei, o cooler ficou pressionado aqui, nessa posição, na hora que eu estava fazendo ali, retirando o cooler, eu posso ter pressionado ou tirado a pressão que já estava ali e feito alguns movimentos, provavelmente bem sutis, porque não tem muito espaço ali também, que podem ter criado alguma diferenciação ali na aplicação da pasta térmica da parte de baixo. E eu acho que foi isso que aconteceu mesmo, porque quando eu tirei o IHS, eu tinha algumas bolhas ali na pasta térmica que estava em cima do processador. Essas bolhas indicam que teve alguma movimentação ali nessa área e por isso não estava trocando o calor corretamente. Então eu troquei a pasta térmica, então agora tem a pasta CTG9 debaixo do cooler e tem a pasta CTG9 em cima do processador, debaixo do IHS. Então a gente está operando ali full CTG9 nesse sisteminha nosso. Bom, enfim, agora que vocês já estão informados sobre o que aconteceu, vamos continuar aqui com os testes e vamos comparar o benchmark que a gente tinha com os novos resultados com a pasta térmica CTG9. Bom, então vamos lá para os testes, né? Então aqui eu fiz 2 testes de estabilidade no AIDA 64. O primeiro, um teste de estresse CPU e o segundo, um teste de estresse FPU, da mesma forma que eu fiz quando estava com a pasta MX5. Aqui no primeiro teste de estresse CPU, a gente teve mínimas aí de 21 graus e a máxima chegou em 74 graus Celsius. A média ficou em 63. Então a gente já teve um excelente resultado ali, a gente já diminuiu 8 graus em relação à máxima do teste de benchmark na MX5. Nesses testes aqui eu vou levar mais em conta a questão da temperatura máxima e não tanto a média nem a mínima. A pasta MX5 já dava ótimas mínimas e também uma média razoável. O que mais me interessa aqui é o pico de temperatura que esse processador vai dar. E aqui a gente conseguiu manter ele no teste de estresse CPU, que é o mais fraco, em 74 graus Celsius. Mas o que foi mais interessante aqui é que no teste de estresse FPU, que é o teste mais pesado, a gente manteve a temperatura controlada. Na verdade, eu consegui fazer o teste ali de 10 minutos sem dar CPU throttling. No benchmark, com 1 minuto, já estava dando o superaquecimento. Então, já parei, já nem segui com o teste, porque eu já tinha a informação que eu precisava ali, que foi o 1 minuto para dar o throttling. E aqui foi 10 minutos de teste sem problema nenhum. A CTG9 manteve a temperatura com um relativo controle, né? Ele bateu os 98 graus, mas não chegou a dar o superaquecimento. A ideia é diminuir ainda mais isso. Então, com a pasta CTG9, a gente já tem 2 informações importantes. Primeira, a gente conseguiu uma estabilidade no teste mais pesado. E segundo, que a gente conseguiu já uma diminuição na temperatura máxima ali no estresse CPU, que seria uma atividade mais cotidiana, a gente já diminuiu 8 graus. Então, eu acho que é um avanço bem legal. Bom, então tá aí, pessoal. Os testes feitos, a gente conseguiu comprovar que a pasta CTG9 da Maxtor dá resultado, ela é interessante, ela trouxe ali uma boa diminuição na temperatura. Infelizmente não consegui fazer aquele processo passo a passo, científico, deixando tudo documentadinho. Também esqueci de mencionar que mais uma prova que não é a pasta térmica o problema, e sim a parte de baixo do IHS, né? Aquela pasta térmica original que veio. Que quando eu fiz a troca da parte de baixo para essa pasta aqui, a temperatura diminuiu. Porque se o problema fosse ela, o problema ia piorar. Então não foi isso que aconteceu, o problema resolveu. Então mais uma prova que o problema estava ali na movimentação do IHS. Esse vídeo eu nem ia trazer para vocês, na verdade. Eu ia pular ele, ia direto para a troca do CPU Cooler. Eu só trouxe porque esse é um problema que pode acontecer com outras pessoas. Principalmente nesse kit aqui, que tem um dissipador ali, IHS, quase que caseiro. Então, alguém pode estar passando por um problema de superaquecimento, alguém pode estar passando pela mesma bucha aí que eu passei, e aí talvez esse vídeo ajude. Então, quem estiver tendo problema de temperatura aí com esse kit i9 e tá trocando pasta térmica, comprando pasta térmica e tudo mais, pode ser que o problema não seja na pasta e sim no deslocamento ali da pasta interna, né, do IHS. Então é isso, já demos o nosso primeiro passo.
Nosso segundo passo tá aqui, a troca do CPU Cooler, né? Esse aqui que é um dos melhores CPU Coolers, Air Coolers da atualidade, certo? Um dos melhores custos-benefícios, não é barato, mas é um dos melhores custos-benefícios que a gente tem hoje, certo? Então, não vou ficar falando muito para não zicar. Se as coisas não explodirem, eu volto.